Deus abençoe, Carlos. Podemos, vamos orar. Podemos ficar de pé, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, dá a graça, dá a unção, dá a liberdade. Concede os pensamentos que chegarem à mente do teu filho, que sejam eles expressados com simplicidade, para que todos nós sejamos abençoados. Cuida do teu filho neste momento tão importante, que é o momento em que nós nos tornamos num porta-voz dos céus. Abençoa Carlos, abençoa a sua palavra, abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que é uma honra estar nesse púlpito e a satisfação, de poder falar a palavra de Deus do mesmo púlpito que a gente tem o Bispo Tito e o Pastor Marcos pregando e profetizando nas nossas vidas. Quinta-feira eu estava assistindo o culto da Nova Vida de Caxias pelo Facebook e na abertura eu vi Podem se sentar. Na abertura eu vi o pastor Marcos Awad, e ele citou o Salmo 90, versículo 12, que foi uma oração de Moisés, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E ele falando dessa palavra tão preciosa e comentando que nós tivemos a oportunidade de ter livros escritos pelo Bispo Tito sobre a série Ensina-me a amar, ensina-me a viver, ensina-me a obedecer. Ele diz que a gente precisa ter intimidade com Deus e logo depois ele fala e solicita, para ter essa reedição desses livros que foram tão preciosos nas nossas vidas. E que Deus possa continuar cada vez mais abençoando os profetas na casa dele, e que a gente continue andando perto deles, porque só assim a gente vai ser também abençoado. Eu quero ler o texto em Êxodo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo 8. Fala sobre a vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Quero falar de uma notícia que eu assisti no jornal essa semana, falando sobre acolhimento. Acolhimento nas escolas estaduais. Essa semana voltaram as aulas nas escolas estaduais, e eles estavam se preparando justamente para, a partir de segunda, amanhã, os veteranos recepcionarem e acolherem
os alunos novos. Então eles montaram um grupo, né, de acolhimento para justamente recepcioná-los, com a famosa banda, fanfarra, com direito a abraço, tapete vermelho. E também os novos professores, na sexta-feira, e estava mostrando isso ao vivo, na escola da Freguesia do Ó, que eles também foram recebidos com aplausos e abraços. Qual o objetivo do acolhimento desse grupo? Né? Quebrar a insegurança, o medo do novo. Até o nosso filho, o Henrique, voltando para a escola segunda-feira, ele estava nervoso. Ele falou: pai, mãe, estou nervoso. E olha que já é a escola que ele conhece. Mas o primeiro dia, o primeiro passo, ele estava nervoso. E o objetivo é esse: quebrar o nervosismo, a ansiedade. Todos estavam ansiosos. A ideia é fazer com que todas as escolas estaduais atuem dessa maneira e tenham um acolhimento firme. A ideia é manter os alunos com as mesmas turmas, ou seja, levar toda essa turma até o final da formação. Para quê? Para que essa mesma turma? Para que esse acolhimento? Para estreitar a união, a colaboração entre eles, a amizade. Pois eles acabam se conhecendo melhor e aceitando suas diferenças. O Estado ele também tem um programa de jovens acolhedores universitários, que é para a área da saúde. Qual que é esse projeto? Ele faz com que esses jovens, depois que se cadastrem nesse projeto, eles sejam o primeiro atendimento às pessoas que procuram os hospitais. Eles são treinados para amparar os doentes e seus acompanhantes, prestando o primeiro contato com os doentes, os acompanhantes, e orientando. A nossa igreja começou este ano com o tema Tempo de Acolhimento. O que é acolher? Já foi falado aqui nesse púlpito várias vezes este ano, mas nunca é demais dizer. É a maneira de receber ou ser recebido. É a recepção, é a consideração. A partir dessas palavras, será que estamos exercendo ou praticando? Hoje eu quero falar muito sobre isso, sobre essa parte do acolhimento. E ressaltar a importância que cada um de vocês tem nesse sentido do acolhimento. Voltemos ao texto. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram um povo que frequentemente aparecem na Bíblia confrontando os israelitas. Os amalequitas habitavam o deserto ao sul de Canaã, mas viviam num regime seminômade. Eles também são chamados na narrativa bíblica do povo de Amaleque. A maioria dos estudiosos entende que os amalequitas eram os descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Amaleque era filho de Elifaz, com a sua concubina Tima. Ele tornou-se um líder em Edom. Esse texto é muito importante, porque ele narra os grandes personagens na Bíblia. Mas a gente já conhece sobre Moisés, o grande libertador, tirou o povo do Egito. Fala de Josué, grande guerreiro, líder, comandante, estrategista. Conhecemos também Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote, mas pouco falamos do personagem de Ur. E é dele que eu quero falar essa noite. A geração Ur. Esse é o tema. O que é a geração Ur? A geração Ur é essa nova geração que Deus quer levantar entre nós. A geração Ur que está fazendo algo para Deus, que pode e vai mudar o mundo com a forma de acolher, servir, de se voluntariar, entregando a sua vida para Deus. Pessoas comuns fazendo o que for necessário, mesmo que seja para segurar um braço. É o que Ur fez. Ele foi chamado e estava junto de Arão para segurar um braço. Temos que nos movimentar e perceber que Deus está convocando o seu povo, não apenas para estar na igreja, não seja crente de banco, mas que todos tenham uma atividade,
todos aqui sentados hoje podem ter uma atividade na igreja. A igreja hoje ela tem muitos ministérios. Ela pode abraçar todos vocês em diversos ministérios. Então a gente não tem a desculpa, eu não sei. A igreja está aqui para ensinar. Hoje, o que mais temos é essa disposição dos ministérios para que a gente possa devolver a quem necessita, quem precisa de ajuda. Precisamos ter forças para vencer as barreiras e nos dispor aos desafios ao novo. Vencer o medo, a insegurança. Para isso, contamos com os veteranos da igreja. Para fazer esse acolhimento aqui na nossa casa. Precisamos ser essa geração UR, que se apresenta voluntariamente e quer fazer algo. Quiçá a gente logo mais não precisaremos ter nenhum chamado aqui em cima do púlpito para falar, estamos precisando de professores, estamos precisando de pessoas para recepção, para multimídia e outros setores da igreja. Precisamos de pessoas para ajudar a preparar o café da manhã, precisamos de pessoas para ajudar na cantina. Logo mais a gente não vai precisar pedir, porque as pessoas vão se apresentar. As pessoas não serão mais chamadas, elas irão se oferecer para fazer algo, pois saberão que estão contribuindo para a obra do Senhor. No Salmo 110, versículo 3, na versão de Almeida, é maravilhosa, ela diz o seguinte: o teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da selva, será o orvalho da tua mocidade. Na NVI, no Salmo 110:3 diz: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O texto do Salmo diz o seguinte, que não basta a gente também ser só o voluntário, mas a gente tem que vir com santidade, integridade, caráter e ter o jeito certo de servir. Por isso o papel importante dos veteranos, porque eles são a nossa referência. Essa geração está começando mais cedo. Precisamos envolvê-los, pois não é somente na idade que eu estou falando. Não é só da idade, mas a paixão de servir. A gente vê muito esse slogan, né? A paixão de servir. De estar pronto a servir a Deus, sem ter a preguiça de fazer algo. É estar disposto para até mesmo nas reuniões. As reuniões que a gente fala dos nossos encontros, do novo horário que a gente está tendo. A gente está falando de outros encontros que a gente tem, desde o jejum e oração das mulheres. Mas a gente ter esse planejamento, não é, começa o culto 7 horas, eu vou chegar às 7h10. Não. É a gente chegar antes, a gente se antecipar, a gente ter essa vontade de ver, será que estão precisando de algo? Será que estão precisando para que coloquem a água aqui, acender as luzes, ou algo mais? A geração U deve estar em todos os lugares, como eu falei aqui dos ministérios, recepção, geração vida, multimídia, intercessão, Déboras, rever, o atendimento pastoral, mulheres, músicos, almoço, café da manhã, o GTS, que é o grupo de trabalho social, entre outros. Essa é a geração que a gente quer, a geração disposta a se oferecer voluntariamente. Em Romanos 12:10, diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou seja, perseverem na oração. Esse versículo fala tanta coisa, Romanos 12:12, que a gente vê a palavra
de alegrar, de esperança, de ser paciente, que tem tribulação e que a gente tem que perseverar na oração. Deus quer levantar pessoas nos últimos dias, uma geração de apaixonados. Apaixonado é aquela pessoa que está ali, ligada o tempo inteiro, pensando o tempo todo, para servir a Jesus. Independente do que você faça, tenha em mente para amar e servir, testemunhar o amor de Cristo na sua vida. Quando você transcende o amor de Cristo na sua vida, você afeta todas as pessoas. Seja fervoroso. Fervoroso no grego significa calor, intensidade, paixão. O amor à obra de Deus, a igreja deve estar dentro dos nossos corações. Essa é a geração Ur que está disposta a fazer pelos outros. E você está? Será que nós estamos? Será que nós estamos dispostos a segurar um braço? Será que a gente está disposto a segurar o braço e a gente ter essa disposição? A gente está de pronto. A geração Ur é a geração de voluntários. A Bíblia nos diz em Lucas 10:30 o seguinte: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinhos e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Será que nós estamos dispostos a ser esse samaritano? Será que nós estamos de pronto, com essa paixão em servir? O sacerdote passou, foi do outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, ele parou quando viu o homem e o cuidou. Nós temos um propósito, um chamado para participar da geração Ur. A gente fala muito da geração empresarial, que a gente fala na gestão empresarial, né? Geração X, a geração Y, a geração do milênio, mas essa geração Ur, ela vem sem limite de idade, ela vem para abraçar todos vocês. Então não tem idade, eu sou mais novo, eu sou mais velho. Não, o que importa é você participar, é a gente ter essa paixão, é a gente ter esse amor. Tenha orgulho de participar e dar o seu melhor para Deus, pois Ele quer levantar em nós um coração apaixonado. Não fique somente no banco. Venha ser o titular na obra de Deus. Eu posso dizer, eu fui durante muito tempo crente de banco. Eu falo isso abertamente. O que é o crente de banco? É o crente que só vinha para os cultos. Eu sempre chegava a 10 minutos. Saía no horário, sentava prestando atenção, anotava, fazia todas as anotações, mas eu era o crente de banco. Eu não me envolvia, eu não fazia mais pelo meu próximo. E quando a gente quer se espelhar, ao mesmo tempo que a gente adora Jesus e a gente quer se espelhar como Jesus, não dá para a gente ser crente de banco. Lá em Mateus 21, de 1 a 3, diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim.
Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Eu fico imaginando a alegria do dono do jumentinho em poder contribuir para que Jesus entrasse na cidade. Não, peraí, ele está pedindo o meu jumentinho para que ele entre na cidade. As pessoas querendo participar, e todos que estavam em volta de Jesus, podia ser o mínimo, mas queriam estar com ele, em comunhão. Temos que entender que o pequeno para você pode ser grande para os outros. Não deixe de olhar para o seu lado, amém? Amém? Está todo mundo acordado. A gente precisa entender, não, mas é pouco que eu estou fazendo. Não é. O pouco, para Deus, é muito. Temos que ter a vontade de quando a gente acorda, a gente já levantar agradecendo e dizendo para Deus, obrigado, Senhor, pelo dia que está me acontecendo, que eu possa contribuir para ganhar almas para o teu reino. Eu ouvi uma pastora falando sobre, pastora Thalita da Igreja do Amor, dizendo que a gente precisa ser reconhecidos no céu, mas também no inferno. Como no inferno? A gente precisa ter uma foto de procurado lá no inferno, ou até mesmo outdoor, porque enquanto a gente estiver aparecendo lá no inferno, é porque a gente está incomodando. A gente não pode se acomodar, a gente tem que incomodar. E a gente precisa pensar quantas almas, quantas pessoas a gente já conquistou para o reino de Deus nos últimos 6 meses. Faça reflexão. Estamos vivendo um avivamento, um renovo para Deus, pois Ele está levantando muitos voluntários, anônimos e pessoas que não são reconhecidas. A gente pode achar que é isso. Mas sabe que Deus não olha para a hierarquia, e sim para cada um de nós. Eu estava vendo um vídeo do IG da Rua, e eles passando na Avenida Paulista, cantando e adorando a Deus, passaram em várias lojas, agora dia 1º, sábado à noite. E eles estavam lá, cantando, louvando. Então a gente, mas tinha uma pessoa lá carregando o fio para a caixa que o rapaz estava tocando. Ele não é menor por isso, mas ele estava lá. Ele é a geração UR, ele é o apoiador, ele é o voluntário. A geração UR levanta voluntários anônimos e leais à sua liderança. Lá em Êxodo 24:12, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Olha a parte importante. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Na primeira passagem de Ur, ele é apenas mencionado para segurar o braço de Moisés. Nessa passagem, agora, lá em Êxodo 24:12, Ur teve um upgrade. Foi promovido a juiz. Esse cargo era de um juiz entre o povo. Ele foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre o muito. Ele foi leal à sua liderança e Moisés o colocou como juiz no povo. Quando somos uma geração leal à nossa liderança, Deus nos levanta e mostra o quanto Ele é grande em nossas vidas, amém? Seja leal ao seu líder. Seja leal ao seu pastor. Você sendo leal, nobre, você terá muito sucesso.
Os grandes líderes não são pessoas medíocres que falavam mal de outros líderes. A gente não vê um líder falando mal de outro líder. Tem uma citação muito legal aqui, do Gandhi, dizendo a seguinte frase: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. A gente precisa fazer algo. Abraham Lincoln disse: tudo que você tiver que ser, seja bom. Ou seja, entregue o melhor, entregue o seu melhor para Deus. Além de ser leal, nobre, seja também comprometido com a santidade, pois Ur não era exceção nisso. A tradição judaica diz que Ur era tão comprometido com a santidade que quando Moisés subiu para receber do Senhor os 10 mandamentos, e havendo demora, o povo se inquietou. Eles queriam que colocasse outros deuses no lugar, mas Ur foi contra e disse não. Não vamos vender e nem negociar os nossos valores. A tradição judaica disse que eles mataram Ur por ser contra. Não está explícito na Bíblia, mas logo depois não aparece Ur nos acontecimentos seguintes. E quando você pega esse texto de Êxodo 17, lá no início, Moisés cita, fala para Deus, que o povo começou a pressioná-lo, porque estava com sede. E ele sentiu medo de ser apedrejado. Então, se o próprio Moisés sentiu medo de ser apedrejado porque o povo estava com sede, imagine aqui, alguém sendo contra o povo de não querer levantar outros deuses. Mas, Arão com medo permite lá em Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que fica claro para a gente é que se aconteceu ou não algo a Ur, a gente precisa servir ao Senhor em santidade, com lealdade, voluntariado e anônimo. A gente não precisa de cargo, a gente não precisa de etiqueta, não precisamos de rótulo. Tudo que a gente faz aqui é para a obra do Senhor. Tem uma coisa que é difícil falar isso, mas é preciso. A gente precisa abandonar os impulsos da carne. O que seria isso? A Lloyd, quando eu estava lendo esse texto, ela sublinhou. Eu citei aqui que eu, quando era pequeno, eu ia para a casa da minha tia no interior, e uma vez eu vi ela matando uma galinha. E aí ela falou assim: quer ver a galinha correr? Ela foi lá e cortou a cabeça da galinha. E o corpo da galinha saiu correndo. Eu falei: mas ela está viva. E hoje a gente sabe, não, ela não está viva. É o impulso da carne. De 1 a 2 minutos ainda vai continuar o corpo da galinha correndo, mas já não tem mais vida. O grande terror para muitas pessoas, inclusive a minha esposa, é que também isso acontece na barata. Ela pode ficar de 1 a 2 dias também. E, por isso, quando você for matar a barata, mate de verdade. Agora tem uma espécie mais intrigante, que pode ficar até anos. Alguém sabe me dizer?
Qual seria esse animal? Racional é o crente. Ele pode ficar até anos atuando com os impulsos e alimentando os impulsos da carne. A geração Ur não pode negociar os valores. Ela deve ser comprometida com a santidade, pois ela reproduz gigantes espirituais. Essa é a melhor parte que eu considerei do texto. Em Êxodo 31, diz assim: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Quem era Bezalel? Bezalel, neto de Ur. Escolheu para quê? Eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Por quê? Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para talhar e esculpir pedras. Para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Artesanal aonde? No templo de Deus. Deus estava honrando a vida de Ur e abençoando as suas gerações. Amém? Precisamos entender que Deus nunca nos abandona. Esse é o melhor presente que a gente pode ter, quando Deus honra as nossas gerações. A gente está muito preocupado em deixar bens materiais para os nossos filhos, os nossos netos, mas o Espírito Santo, a graça de Deus que a gente recebe e a gente conseguir transmitir isso para as nossas gerações, isso não tem preço. Ele sempre irá nos honrar, nos abençoar e nos receber. Precisamos ter o prazer de servir a Deus e honrar a sua igreja. Olha para os seus pequenos, faça com que eles escutem a palavra, que eles saibam o que é servir. Não deixe eles ficarem no banco. Você pode ser o que quiser, ter a sua profissão, mas nunca deixe de falar o Evangelho. Tudo o que fazemos para Deus é uma semente. O que você tem feito com seus dons, talentos e sabedoria? Deus quer fazer um exército de pessoas leais, nobres e dispostas a segurar o braço do líder, mesmo que não seja reconhecido em seu meio. Um exército de anônimos que fazem para o crescimento da igreja dele, por alegria, paixão, íntegros e nobres. Tem que ser a geração Ur uma geração comprometida, porque ela vai produzir gigantes espirituais. Não fale mal das pessoas da igreja, seja o exemplo para a sua família, seus filhos, amém? Você lê a Bíblia? A gente começou esse ano a campanha da leitura bíblica. Já começamos, mas quem não começou ainda tem tempo. A gente tem os folders aqui da leitura bíblica. Se você não tem, pegue com um dos nossos diáconos. E eu confesso que eu comecei um pouquinho antes, no final de dezembro, a leitura bíblica. E quando você volta, você começa a ser abençoado. Esse texto eu tirei de uma leitura bíblica. E mesmo sendo um pouquinho a cada dia que você vai lendo, quando eu caí nesse texto, eu tive que ler o texto inteiro praticamente. Porque a vontade que você tem, você fica apaixonado. E aí você vê Deus revelando outras coisas para que você compartilhe com seus irmãos. E graças a Deus eu estou aqui hoje compartilhando com vocês. Lá em Mateus 28:19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, de novo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Você quer fazer parte da geração Ur? De pessoas que amam a Deus, que são apaixonadas, que querem se voluntariar na obra dele, serem leais, anônimas e santificadas na carne e no Espírito Santo. Se você quer ser abençoado e quer fazer participação da geração Ur, eu quero fazer uma oração por você. Fique de pé. Eu quero mesclar uma oração com um salmo, que para mim é uma oração, e que ele tem me abençoado. E esse salmo tem que fazer parte das nossas vidas, nas tribulações, nas vitórias. É um salmo que tem feito a diferença. Curva a sua cabeça, ore conosco. Senhor Deus, a palavra é tua, a obra é tua, a igreja é tua. Somos simples mortais, que adoramos e louvamos a ti por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Nos capacita, nos ensina, para que possamos cada vez mais poder atuar a favor de ti, a favor do Evangelho. Essa liberdade que temos hoje sirva para alcançar mais vidas para ti, meu Deus. É por ti que estamos aqui. Que possamos viver tudo que segue no Salmo 27. Salmo 27 diz assim, ore conosco. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia! Maravilhoso essa parte. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor, aleluia. Glórias a Ele. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O mais maravilhoso de tudo, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Obrigado, gente.
meu pastor não vai deixar. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz à igreja. Enquanto tivermos Moisés com as mãos levantadas, Arão e Ur segurando os braços de Moisés, Josué vai derrotar os amalequitas. Amém? Você deseja estar conosco? Temos aí um cachorro quente aqui atrás, participe. Boa noite para você, uma boa semana. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até quarta-feira, se Deus nos permitir. Boa noite, vá em paz. Que Deus te abençoe.